E aí, pessoal, tudo jóia? Hoje aqui mais um podcast com um tema super incrível. Nós tivemos um tempo aqui sem fazer o podcast, mas hoje nós estamos voltando com um tema: a arquiteta e o engenheiro, a bela e a fera. Vamos lá, acompanhe com a gente, né? Estou aqui junto com a minha esposa querida, amada Priscila, que é também engenheira e é arquiteta, e eu, engenheiro civil, né? O Bruno. Vamos lá bater um super papo hoje para a gente falar o que é a arquitetura e a engenharia, se tem mais briga ou se tem mais junção, se uma complementa a outra. Vamos para esse super papo, né? Quero agradecer, Priscila, amor, por estar aqui junto comigo, por topado bater esse papo diferente para a gente mostrar para as pessoas que a engenharia e a arquitetura podem sim andar juntos. Pode sim, devem andar juntos. Devem andar juntos mesmo, né? E se você quer saber mais, já vai se inscrevendo aí no nosso canal, clica no joinha aí, se você gostou, se você não gostou, você deixa um comentário também, manda para os seus amigos e vamos bater esse papo aqui. Priscila, e aí, o que você acha da arquitetura e da engenharia? Tem como, tem mais conflito, tem mais vantagens de ter juntos? E por que desses conflitos? Você tem uma ideia? Eu acho que primeiro a gente tem que começar falando da introdução, né? Da onde surgiu a arquitetura, a engenharia, para que as pessoas possam entender. A engenharia é uma das profissões mais antigas, né? Lá em Roma a gente vê construções belíssimas, né? Métodos construtivos maravilhosos e milenares, né? Então, a gente vê a engenharia civil há muito tempo. E a gente fala assim, quando surgiu a arquitetura? A arquitetura, ela sempre esteve presente na engenharia civil, só que ela não era uma divisão da engenharia civil, né? Ela era, a pessoa formava engenheiro e arquiteto ao mesmo tempo. Ela não fazia só arquitetura ou só engenharia, não era uma divisória. A gente vê isso em várias profissões, né? Hoje a gente vê o psicanalista, o psicólogo, o terapeuta, né? A gente vê Professor de educação física e o fisioterapeuta. é, então a gente vê que tem muito, as profissões elas se subdividem e é o mesmo fato com a engenharia e a arquitetura. Aí a sua pergunta foi se eu acho que a gente deve trabalhar junto. Resumindo, é o arquiteto, a arquiteta que inventa muito ou é o engenheiro que gosta de cortar as coisas que o arquiteto inventa? Eu acho que cada um tem um olhar específico para a construção. A arquitetura, ela tem a sua beleza, né? Mas ela também tem a sua funcionalidade. E não tem como você ter a arquitetura e não ter a engenharia, né? Você não conseguir colocar ela em pé. Então, não faz sentido nenhum. Você ter arquitetura e não ter engenharia. Ou você tem engenharia e não ter arquitetura. Porque muitas vezes a gente fala assim, não, eu vou em qualquer engenheiro, eu vou lá, pego um desenho e faço. Fazer? Faz. Mas às vezes o seu cômodo vai ficar mal dividido, não vai ter uma iluminação adequada, né? Uma ventilação adequada. Uma ventilação adequada, não vai caber os móveis ali que você deseja, né? Não estou falando de nenhum engenheiro, de nenhum arquiteto, não é isso. Mas eu estou falando a especificidade. O arquiteto ele foi feito para isso, para o seu conforto ali de dentro da sua casa. O engenheiro ele foi feito para colocar as coisas em pé, dar andamento, né? A gente olha isso. Na engenharia a gente vê a arquitetura, mas a gente vê com um olhar estrutural, não é verdade? É muito bacana porque a Priscila, como ela fez primeiro engenharia, então Isso. ela sabe muito bem a diferença, né? É. Porque a arquitetura vem muito da arte, né? Do belo, Isso, para poder isso, produzir as coisas isso, bonitas e reparam, isso. né? Nas dimensões dos espaços, assim. A gente também repara no conforto do usuário para aquela casa, entendeu? Não é só uma casa.
Não, eu quero saber como que você vai se sentir, sabe? Eu vou usar todos os sentidos ali para fazer aquela casa, né? Isso. E o engenheiro vem para poder, né, Colocar em pé. colocar em pé, né, vamos dizer Fazer assim, o fazer visual. o cálculo, colocar as coisas ali para funcionarem, né? Exatamente. Tem que ser funcional também, E né? tem que Você ser fazer complementar, né, e esses tem que dois se complementar e matérias. tem que ser funcional. Não adianta você fazer uma coisa bela que não funciona. Não adianta você fazer uma coisa que funciona, mas que os proprietários, os donos, eles não vão se sentir em casa. É uma das coisas que a gente olha muito aqui na Resgala, né? Que a gente fala assim, a casa, ela tem que ser a sua cara. Ela não tem que ser a minha cara. A minha cara é a minha casa. A sua casa é a sua cara. E aí a gente vai olhando, né, para o cliente, pro dono ali daquela propriedade, com o sentido de fazer ele integrado daquela casa, né? É. E como que a gente pode definir aonde que começa a engenharia e termina a arquitetura ou vice-versa? A gente estava falando isso essa semana. Que eu falei assim, o povo tem o misticismo de achar que o arquiteto não tem que ir na obra no começo da obra, que ele só tem que ir na parte do acabamento. Eu falei assim, Bruno, não existe uma hora que eu não tenho que ir na obra, porque se as paredes ficaram no lugar errado, já atrapalhou o projeto. Então eu tenho que ir na obra desde a fundação até o acabamento. E quando que o engenheiro tem que ir? Na fundação até na parte do acabamento também. Por quê? Porque o que acontece? O engenheiro ele vai vistoriar a sua parte elétrica, a sua parte hidráulica, e isso tudo a gente faz também. A técnica que está sentando os pisos, né? Exatamente. Isso é importante. Ele não vai ver, tá, qual a paginação do seu piso? Ele não vai olhar isso, mas ele vai olhar, cadê o ralinho? Cadê a argamassa? Tá fazendo friso para aplicar a argamassa de acordo. Aonde está o registro geral? Aonde está isso? Aonde está aquilo? Então, cada um é muito importante nessa obra. Não é, não vou chamar meu engenheiro não, porque eu vou gastar as visitas dele. Não, ele me cobra por visita, ele me cobra para estar aqui acompanhando, mas nós tiramos muita dor de cabeça futura, né? Outro dia, a gente teve uma pessoa que veio perguntar a gente aonde que estava o alçapão do prédio dele. E assim, o prédio já estava construído há uns 10 anos. Deve ser. Uns 10 anos. E aí foi constatar que o alçapão estava num lugar que era inacessível. Entende? Então, assim, como que a gente vai visualizando? Cada um vai olhando uma coisa, mas cada um ajuda de uma forma para todo mundo sair bem, né, na construção. Porque quando uma construção sai bem, a gente é mérito de todo mundo, não de uma só pessoa. E como é que a gente pode fazer para as pessoas entenderem esse trabalho junto da arquitetura e da engenharia quando tem que tomar uma decisão? Vamos fazer uma questão hipotética aqui. Tem um cômodo muito grande. Eu me acho muito privilegiada, porque eu sou arquiteta e eu vou lá e olho a parte arquitetônica, né? Eu sou engenheira civil também, então eu consigo resolver bastante coisa, mas nada supre 20 anos de experiência, nada. Então, quando eu tenho alguma dúvida ou quando eu vejo que alguma parte estrutural tá precisando de um olhar técnico mais apurado, eu ligo para o Bruno e falo, você precisa passar aqui na obra, você precisa ver aqui na obra, porque eles estão fazendo a viga, mas eu tô achando que essa viga aqui, ela não tá encaixando no lugar certo, aqui vai uma parede, vamos reforçar o negativo, o que a gente faz? Tá, mas e quando tem que tomar uma decisão, se tem um vão muito grande
Mas a gente também tem o limite de uma altura, né? E aí a viga, o que a gente vai fazer? Né? Ó, aí a gente tem que ter o engenheiro bom. Então, mas aí é aí que eu me sinto privilegiada mesmo. Então, aí que é a experiência, a gente saber o que está fazendo, né? Ó, de todo jeito a gente precisa desse vão grande. Então, um exemplo que eu dou muito fácil. E às vezes, tipo assim, a gente quer uma garagem muito grande. Não tem jeito de colocar um pilar ali, gente. Né? Não então, dá. Mas aí a gente vai partir aí para uma solução estrutural, quem sabe uma estrutura metálica, uma viga protendida, uma laje pré-moldada com um vão maior. Então é aí que a gente vai casar mesmo as soluções. Mas aí tem que trazer, olha, para o cliente, eu e o Bruno, a gente sempre senta e conversa assim, ó, aqui, eu e os clientes, nós pensamos nisso por conta disso, disso, disso. Não cabe pilar aqui, não cabe não sei o que aqui, não cabe não sei o que aqui. O que você vai fazer? E aí, você tem um engenheiro que tem muitas soluções, que tem uma mente prática, que tem anos de mercado, isso faz muita diferença. Muita diferença. Sabe que eu pensei aqui, que eu lembrei? Uma coisa que eu aprendi há muito tempo, um dos primeiros trabalhos que eu fiz, que o engenheiro comentou comigo. Fora do Brasil, os engenheiros primeiro vão executar a obra, vão trabalhar nas obras. Então ele vai pegar muita prática ali na obra, que ele vai ver as coisas que no projeto dão certo. Fora do Brasil. As coisas que no projeto dão certo, as coisas que no projeto talvez não tão legal. Depois de muitos anos trabalhando lá, 10, 15 anos trabalhando na obra, que ele parte para o projeto, sabe? Aí não é que fora os engenheiros de projeto recebem muito mais do que os engenheiros de projeto no Brasil. Aqui está invertido. Quando a gente sai da faculdade, a maioria dos empregos que a gente tem, as oportunidades, é para trabalhar com projeto. Então, o que eu vejo, né? No geral, muitas pessoas às vezes sem experiência, arquitetos também, sem experiência, trabalhando em projeto e criando um monte de coisas que lá na obra não dá prática. Aí quando ele vai para campo, que já está experiente e tal, aí ele descobre que a vida inteira trabalhou de uma forma errada, fazendo coisas que talvez eram difícil solução lá na obra. Então, eu acho que era legal as pessoas terem experiência de obra. Então, já que a gente está invertido, que é um conselho que eu dou para os outros engenheiros, para os arquitetos que estão chegando agora no mercado, vá na obra. Começa a ir na obra. Pedreiro, mestre de obra, esse pessoal de obra adora ensinar. Adoram ensinar. Eles são muito, muito bons. Muito bons. Porque a gente estudou toda a prática. Eles têm a experiência. Então, quando a gente chega ali na obra, e às vezes a gente não tem uma solução armada, não é verdade? Sim. A gente não tem uma pronta, né? Porque cada coisa na obra vai acontecendo e aí a gente vai descobrindo o que a gente vai fazer, né? Perto daquilo tudo que a gente aprendeu na faculdade. E aí a gente fala, né? É uma coisa que eu aprendi com o Bruno. Pergunta para eles o que eles acham. E aí, quando eles falam pra gente o que a gente acha e a gente junta a técnica que a gente tem da faculdade, a gente encontra uma solução muito boa. E eles são receptivos com a gente, né? A não ser que a sua postura também seja de arrogância. Sim. Se a sua postura for de arrogância, não tem quem te ajude. Priscila, você sempre falou uma coisa muito importante. Você fala uma frase que acho que era humildade, abre qualquer porta. É meu pai. Meu pai sempre falou assim, olha, uma pessoa humilde, ela entra em qualquer lugar. Então, é isso. Uma pessoa humilde, ela entra em qualquer lugar e ela aprende com as outras pessoas. Porque aí o Bruno fala outra frase que a gente já cansou de repetir e a gente nunca vai parar de repetir. Ninguém sabe tudo que não tem que aprender e ninguém sabe nada que não tem que ensinar. Todas as pessoas vão te ensinar uma coisa. Sim. Porque nós somos seres relacionais, né? Nós estamos nesse mundo relacionando. Lógico que às vezes você tem um lugar de destaque, um lugar de renome, mas isso não te faz melhor do que outras pessoas, porque se eu tiver um projeto maravilhoso,
mas eu não tiver um pedreiro, um servente que faça ele para mim, ele pode ser maravilhoso tanto que for. Né? Não é um quadro, né? O arquiteto, né? Não. Sim, uma coisa que eu fico realizado, imagino que a arquiteta também fica. É você ver um lote vazio, você faz um projeto e aquilo sendo executado. E pronto, depois. Porque, tipo assim, o arquiteto é um artista. É. Então ele vai pintar um quadro que é o projeto. Exatamente. Só que o quadro parou no quadro. Então. Né? O arquiteto, ele quer concretizar aquela obra. Exatamente. E eu me sinto realizada quando o projeto sai igual do papel. Para mim, é como se eu tivesse andado naquela casa meses antes. É como se eu tivesse sonhado mesmo, tipo assim, tá dormindo ali, tá num sonho, e sabe quando você tá num lugar ali, você anda, você visualiza tudo e de repente o negócio faz assim, pá! Sabe? Igual aqueles videozinhos mesmo de Instagram, sabe? Você joga a chave e o negócio aparece. Eu me sinto naquilo. E eu falo assim, gente, olha que maravilhoso. Mas isso não seria possível sem outras pessoas. Não seria possível sem o meu cliente, que acreditou naquilo que eu contei para ele, que comprou as minhas ideias, né? Porque o sonho é dele. Mas as ideias, elas vêm de mim. Lógico que eu tiro bastante do cliente. Mas eu organizei ali as ideias, né? E aí depois vem o engenheiro que põe o negócio em pé. Faz o estrutural, o elétrico, o iso sanitário, impermeabilização. Impermeabilização, né? E toda também o contexto para você chegar ali na obra, porque você tem que ter a tramitação da papelada também, né? E aí, quando vem o pedreiro, o servente, vem todo mundo, né? E tem os terceirizados também. Sim. Os terceirizados, eles ajudam a gente demais. O eletricista, encanador, o bombeiro hidráulico, né? O gesseiro, vidraceiro, pintor. É muito profissional, né? É muito profissional. E aí também, né, vem os materiais que você também já foi ali escolhendo, né? Então você vai escolhendo tudo. É muito gratificante para mim. Pessoal, vamos lembrar, né? Mais uma vez, se você está gostando do conteúdo, tá? Já bota aí no comentário, manda para um amigo que quer ver esse conteúdo, ver que não existe, né, essa rivalidade entre o engenheiro e o arquiteto. Na verdade, existe a união e saber conversar um com o outro. Mas rapidinho, antes disso, curte, inscreve no canal e envia para um amigo aí para compartilhar, para chegar esse conhecimento a mais pessoas. Desculpa. Existir a rivalidade entre engenheiro e arquiteto? Existe, mas não deveria existir, né? Porque nós estamos falando aqui que uma profissão complementa a outra. Mas o que também pode existir aí nessa rivalidade é a falta de maturidade ou o excesso de arrogância, prepotência, né? Porque a pessoa, quando ela sabe que ela precisa de outras pessoas... Funciona muito melhor, né? Muito melhor. Agora vamos fazer aqui uma coisa aqui, um mito aqui. Arquiteto só pensa em coisa cara? Não é que a gente só pensa em coisa cara. É porque a gente quer fazer uma obra, às vezes o cliente quer uma obra inovadora, uma obra assim, de tirar o fôlego das pessoas, né? Então você tem tantos materiais baratos quanto materiais caros. Eu adoro fazer projetos que a pessoa reaproveita muita coisa. Eu gosto de perguntar para o cliente, tem algum móvel, alguma coisa que você vai levar para sua casa? Porque se já tiver, a gente já tira as medidas e coloca ali no seu projeto. Mas tem cliente que fala assim, não vou levar nada. Eu quero tudo muito inovador, eu quero tudo de última geração. Ai, gente, a gente tem pedras que vêm lá da Tailândia, que a gente vem
assim, a gente tem N materiais. Então, não é que a gente coloca as coisas mais caras. Pelo menos eu não coloco. Eu tento ir ali no que o cliente está querendo. Lógico que eu sei tanto escolher coisa cara quanto coisa barata também. Entendi. E a outra frase aqui, ó. Engenheiro é o vilão que corta tudo do projeto? Depende do seu engenheiro, né? Se o seu engenheiro for cru, ele vai ficar com muito medo. Se ele for novo no mercado, ele não vai correr risco. Ele não tem experiência, né? Ele não tem o feeling do negócio. Então, ele vai tentar colocar o máximo de pilar, o máximo de viga, né? Agora, se ele já tiver experiência, se ele já tem uma vivência, né? Ele já sabe o que dá certo, o que não dá, é muito importante. Não é que ele corta tudo, mas ele tem uma funcionalidade. Tá. E dá para começar uma obra só com projeto arquitetônico? Assim. Você pensou muito. Não dá não, pessoal. Dá não. Não dá não. Dá não. Sabe Não por tem quê? como fazer isso. Sabe por quê? Nós temos experiência. Nós temos, mais uma vez, a experiência. Nós temos a experiência que, se você coloca uma barra de ferro a mais em cada lugar ali, em cada viga, em cada pilar, já ficou 5 vezes mais caro do que o seu projeto arquitetônico. Então, é melhor que você, o seu projeto estrutural, é melhor que você tenha o projeto estrutural, porque aí você vai ter a certeza, você vai ter a responsabilidade ali de um engenheiro e você vai ter menos dor de cabeça para o seu pedreiro. Porque aí o seu pedreiro ficar calculando ferragem, você acha? Não vai dar certo. Geralmente ele aumenta, né? E também ele não tá ali para calcular, né? Criar a solução. Né? Tá ali para executar. Lógico que eles criam solução pela experiência deles, mas o engenheiro ele vai calcular, né? Sim, aí geralmente gera uma economia, né? Porque o pedreiro ele tende a colocar a mais porque ele não foi treinado ali para fazer aquele cálculo, então ele vai pela experiência e geralmente ele põe para mais, né? Tá? E o projeto estrutural atrapalha a estética do visual do projeto, da arquitetura? Geralmente um arquiteto ele já gosta de trabalhar com um certo profissional, né? É o que nós temos reparado, né? Que cada arquiteto ele gosta de trabalhar com um certo profissional. E aí, você já sabendo como que aquele profissional faz, você já estima no seu projeto. Por exemplo, eu já sei que eu quero um pé direito confortável para o meu cliente, porque eu viso também o conforto térmico. E eu já sei mais ou menos o tamanho das vigas que você gosta de colocar. Então, eu sempre coloco um tiquinho a mais ali para o meu cliente ficar satisfeito, eu ficar satisfeita e você ficar satisfeita. Inteligente isso. O engenheiro entende mais de obra do que o arquiteto? Em alguns casos, sim. Porque muitos arquitetos têm medo de ir na obra. Tem medo de ir lá, saber. Tem medo de conversar com o pedreiro. Tem medo de expor para eles. Olha, o que vocês acham? Mas sabe o que eu vi? Tem gente que fica assim, o pedreiro falando que não gosta de arquiteto, o arquiteto não gosta de pedreiro. Mas não é isso, é porque às vezes a comunicação não foi, talvez, assertiva desde o começo da obra. Ou é um pré-conceito, né? Um conceito, é uma coisa que vem antes do conceito. Porque muitas vezes, às vezes eu chego na obra e aí eles estão tudo de cara feia, tudo emburrado. Aí eu começo a conversar e daqui a pouco tá todo mundo gostando de mim. Então, assim, é um pré-conceito. Mas também eu entendo eles porque eles conheceram outras pessoas e não me conheceram. Entendi. E o cliente, né, no meio dessa confusão toda, o cliente, será que ele entende ou não entende que tem que ter essa parceria? De engenheiro e arquiteto? Eu acho que para alguns clientes isso é mais esse problema é mais monetário do que ele querer.
Eu acho que toda pessoa quer o arquiteto e o engenheiro na obra, mas aí ele escolhe. E existe também um pouquinho, né, que o cliente acaba provocando uma rixa entre o arquiteto e o engenheiro ali, sem perceber, né? Ah, mas aí é pessoa, né? No final de tudo a gente tá lidando com pessoas, né? Pessoas. Gosto do Joel J, né? Ele sempre fala, né? A gente vai depender de pessoas, a gente sempre precisa de pessoas, né? E as pessoas, né, infelizmente, têm tem Tem algum. dificuldades, têm crenças. Tem crenças, então assim, aí a gente lida, eu acho que mais isso é da própria pessoa. Tá. Tem uma falsa economia de não contratar o cliente não contratar o engenheiro, o arquiteto, né? Eu acho. Eu acho, porque o que a gente tira de problema da obra compensa muito. Muito mesmo. É assim, às vezes a gente vai lá na obra e a gente fala assim, não coloca o ralinho aí não, coloca o ralinho pra cá, coloca o caimento, não sei o quê. E você vai tirando um tanto de futuros problemas que o dono da obra pode ter, sabe? Então, eu acho que é uma economia ruim, mas quando você tem esse custo, ele também, como eu posso dizer, quando ele não, ele é intangível, né? Porque como você deixou de ter problema, você nunca vai conseguir calcular aquilo. Eu concordo. Eu acho que sempre que temos os projetos, muitos problemas que iam aparecer, a gente consegue já trabalhar Sabe? nele antes, né? Exato. Prever. Não é que vai ficar perfeito, não. Mas muita coisa a gente vai evitar. E isso aí acaba gerando economia. Acelera o processo da obra, da construção. Acelera, faz a sua construção ter mais vida útil, né? Aumenta muito a vida útil, né? Isso. A gente tem uma estimativa que obra sem projeto é de 20 a 30% mais cara do que a obra com projeto. Mas por quê? Não é que o quebra, refaz, isso aí gera sim economia. Mas esses 20 a 30% por causa dessa manutenção precoce. Das coisas que às vezes fica faltando que você tem que fazer depois. Você tem que quebrar. Por exemplo, um exemplo muito fácil de detectar, de ver, é a falta de impermeabilização. Quando uma obra falta impermeabilização numa casa, a gente vê logo, né, com 1 ano, às vezes até menos, começa já a subir umidade nas paredes, estourar aquilo ali, a estética já fica feia, a pessoa já tem que repintar. Então, tipo assim, essa manutenção muito cedo, muito rápida, já gastou o dinheiro às vezes todo. Um projeto de impermeabilização ele é muito assim barato perto do valor de uma obra. Vou te falar um E a cômodo impermeabilização por si só também? é barata. Outro dia eu fiz uma conta aqui com um amigo que a impermeabilização, por exemplo, um muro de arrimo impermeabilizado, né? Impermeado, não, impermeabilizado, que não ficava em nem R$ 100 a mão de obra e o material para impermeabilizar esse muro de arrimo. R$100 o metro quadrado. Metro quadrado. Tipo assim, perto de uma obra hoje que está girando em torno de R$2.500, R$3.000, é muito pouco, né? E uma coisa que eu gosto, uma conta que eu gosto de fazer com o meu cliente. Pela NBR, a sua construção ela tem que durar 50 anos. 50 anos. Divide o valor da sua construção por 50 anos. Quanto que dá? Então, o método construtivo aqui do Brasil, que é concreto armado, né? Alvenaria, né? O que predomina ainda. Ela, se você for olhar a vida útil, ela é muito barata, né? Dependendo do que você coloca ali também na obra. Porque você pode fazer uma casa de 60 metros quadrados e colocar tudo muito caro. Mas você também pode fazer uma casa de 120 metros quadrados, colocar o necessário e ela vai ficar um médio padrão bom. Mas dá para fazer uma casa também usando coisas boas. Boas. De padrão alto também. Mas aí barato, não precisa ser. E qual a diferença de um para o outro? É o seu método de negociação. O método de negociação te ajuda no valor do metro quadrado dessa casa.
Porque se você tem o dinheiro ali, você consegue negociar, você consegue achar uma promoção, você consegue ver várias lojas, né, e orçar preços. Então, depende também daquilo que você planejou. Entendi. E uma coisa que a gente pode comentar e dar dicas aí para os outros profissionais, né? Que acho que é trabalhar junto, né? Trabalhar em conjunto, desde o começo tanto do projeto arquitetônico e do projeto estrutural, os dois já ir comunicando, do projeto elétrico, hidrossanitário, na execução, né? Já montar essa parceria, né? O Bruno, eu confio, né? Os arquitetas, né? Arquitetos, o Bruno confia no seu trabalho, está acostumado a trabalhar junto, a gente vai acompanhando junto, troca as ideias, olha, preciso às vezes fazer alteração. E uma coisa assim, né, que eu acho que é muito legal da gente fazer. Quando tem algum projeto de algum arquiteto que não sou eu, que vem aqui para o escritório, eu cuido como se fosse meu, né? Tem várias obras que a gente administra, que a gente ajuda e que o arquitetônico não é meu. E a gente não tem disso aqui no escritório. A gente cuida como se fosse tudo nosso, né? A gente tem esse cuidado de olhar para o projeto e falar, olha, o arquiteto pensou nisso, o cliente quis isso, então vamos respeitar. Eles pensaram nesse pé direito, vamos fazer desse jeito, sabe? E, né, e tá sempre em comunicação com o arquiteto também. E isso é muito bom, tanto pra gente quanto pro arquiteto. A gente tem essa comunicação aberta aqui no escritório. Show de bola. E, tipo assim, vamos passar algumas dicas para os clientes, né? Então, eu anotei algumas aqui, né? Tá. Por exemplo, sempre contratar os dois profissionais já de cara, né? De início da obra, né? Até porque, você já pega o arquiteto e fala assim, você está acostumado a trabalhar, vamos dar um exemplo, com o Bruno. Não, eu conheço o Bruno, trabalho sim com ele, né? Não, eu e ele a gente já não combina tanto, né? Porque você faz um projeto, contrata o arquitetônico, depois vai levar para um engenheiro, que às vezes os dois não têm uma boa comunicação. Então, uma dica importante, já contratar os dois para já poder, desde o começo, já saber quem vai trabalhar com quem. Já montar aquela equipe, né? Sim. Outra, né? Desconfie, né, de soluções muito fáceis, né? Desconfie de soluções fáceis, porque, né, não, o engenheiro meu lá já falou que ele resolve, mas sem saber o que é, sem ver o que é, né, às vezes, esse resolve dele, será que resolve mesmo? Ou ele vai criar uma solução cara? Criar soluções caras ou soluções que não... Viabiliza financeiramente. Exatamente. É cara, né? Cara. Tá? Outra coisa, peça os projetos complementares e compatibilizados, isso é importante. Porque não adianta você ter um projeto... Não, eu contratei aqui, ó, o arquitetônico da Priscila, eu contratei o estrutural do Ciclano, contratei o elétrico do Beltrano. Tipo assim, nenhum deles se conversaram. Aí você quer chegar lá na obra. Nem se conhece, ninguém passou o projeto para ninguém, ninguém conversou, ninguém compatibilizou. Só chegou lá o projeto cru e nu, porque foi entregando lá. Como se fosse um casamento às cegas, né? Mais ou menos, né? Só que é um casamento de mais pessoas, né? 2 já dá problema. E aí, quando vê, você quer uma construção perfeita. Eu acho que já começou errado, na verdade, né? Vai virar um Frankenstein. Exatamente. Todo costurado e remendado. E sobre outra coisa, uma dica. A pessoa fala assim com você, sua obra vai ficar perfeita. Perfeita, eu acho que é uma palavra muito forte para uma coisa que vai ser feita por pessoas humanas, né? A gente vai tentar fazer o melhor possível. A gente vai tentar fazer da melhor forma. Última dica. Prefira profissionais que saibam trabalhar em equipe. Por que eu acho que é importante trabalhar em equipe? Eu já falei várias vezes, ainda mais aqui, que nós precisamos das outras pessoas.
ninguém sabe tudo, ninguém pode fazer nada sozinho. E eu acho que quando a gente tem outras pessoas que nos ajudam, o nosso serviço fica mais fácil e o serviço da pessoa também fica um pouco mais leve. Por quê? Porque eu posso ajudar ela e às vezes ajudar com uma coisa tão boba, tão pequena, que vai fazer uma total diferença para a equipe. Por exemplo, outro dia eu estava indo numa obra, o pedreiro vai e me liga e fala assim: Priscila, você tá vindo? Tô indo, porque ele já sabia que eu ia. Ele falou: passa em tal lugar e pega não sei o que para mim. O que ia me custar isso? 15 minutos. O que ia custar isso para ele? Sair da obra, se deslocar, não sei o que, sendo que eu já ia passar naquele lugar. Então, assim, eu acho que essa conversa, para que tudo flua, para que a gente chegue a um bem comum da casa ficar o melhor possível, né? Como a gente falou, não tem jeito de ficar perfeito, mas o melhor possível a gente vai tentar. E é isso. Trabalhar em equipe é ótimo. Então, pessoal, a gente está encaminhando aqui para o final. Eu queria falar com o pessoal, né, para mandar dúvidas, escrever nos comentários. O pessoal, né, às vezes quer saber da gente, pessoal, fala pra gente como é essa união das duas profissões, da arquitetura e da engenharia, que não podem se separar, não podem soltar as mãos. E eu acho também que vocês poderiam colocar aí nos comentários quais os outros temas que vocês gostariam de ter aqui no podcast. Isso. E se vocês quiserem me ver mais vezes, peçam também. Isso. Manda sugestão, pessoal, de quem vocês gostariam que a gente, às vezes, batesse um papo, qual tema. E vê lá os episódios também que a gente já conversou, os antigos, que a gente já gravou, que a gente já conversou com bastante gente sobre permeabilização, sobre piso de madeira, sobre material de construção. Sobre consórcio imobiliário, já conversamos sobre financiamento da Caixa. Na Caixa Econômica Federal. E aí a gente já tem bastante podcast. A gente já tem contabilidade de obra. Contabilidade de obra, pedras, granitos. Então, pessoal, quero agradecer por vocês estarem aqui com a gente até o final desse episódio. Quero agradecer, Priscila, amor, né? Depois a gente vai encerrar com um beijinho para mostrar que a arquiteta e o engenheiro se amam, tá? E agradecer vocês por estarem presentes aqui com a gente até o final e curtir mais uma vez, seguir, caminhar pro pessoal aí, beleza? Tá bem. Obrigado. Um beijinho.